Não era para elas existirem. Ninguém esperava encontrá-las. Os cientistas não conseguem explicar como elas se formaram, e ainda assim, o telescópio espacial James Webb as encontrou. Essas 6 galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Elas estão tão distantes de nós que parecem pequenos pontos avermelhados, mesmo para esse telescópio extremamente potente. Os astrônomos analisaram a luz proveniente dessas galáxias e estimaram sua idade. Elas surgiram de 500 milhões a 700 milhões de anos após o Big Bang. Até agora, nada de surpreendente. Galáxias tão jovens não são exatamente raras. Os cientistas acham que os primeiros aglomerados de estrelas podem ter surgido logo depois que o universo deixou a chamada Idade das Trevas. Esses foram os primeiros 400 milhões de anos de sua existência. Naquela época, apenas uma espessa névoa de átomos de hidrogênio preenchia o cosmos. O que é extremamente bizarro nessas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que as habitam. Mas isso não coincide com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Além disso, não coincide com as observações anteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble, o antecessor menos potente do Webb. Então, de acordo com os cientistas, como deveriam ser as primeiras galáxias? A resposta é simples: jovens e pequenas. E, de fato, anteriormente, a maioria das galáxias dos primeiros universos que encontramos eram apenas bebês espaciais, azuis e pequenas. Elas pareciam ter surgido da sopa cósmica primordial há pouco tempo e ainda estavam construindo suas primeiras estrelas e outras estruturas. A maioria das estrelas jovens é, na verdade, azul. À medida que envelhecem, elas adquirem um brilho mais avermelhado depois de queimar seu combustível estelar e esfriar. É por isso que os astrônomos não estavam preparados para ver estrelas velhas e vermelhas nas galáxias antigas que o telescópio James Webb foi construído para descobrir. Outra coisa que eles não estavam preparados para detectar eram galáxias mais massivas do que 1 bilhão de sóis. Mesmo assim, isso aconteceu. As galáxias mais maciças descobertas recentemente parecem ter massas apenas 2 ou 4 vezes menores do que a da Via Láctea. E o mais surpreendente é que essas galáxias já eram desse tamanho quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Mas antes que os astrônomos comecem a reescrever suas teorias, tentando explicar como galáxias tão grandes se formaram tão rapidamente após o Big Bang, precisamos ter certeza de que o que estamos vendo não é outro fenômeno espacial. Mesmo assim, a maioria das teorias alternativas também precisa de conceitos totalmente novos. Uma delas é a seguinte: talvez as estrelas no início do universo emitam luz de alguma forma incomum e exótica. E como os astrônomos não sabiam disso, não incluíram essa possibilidade em seus modelos. Ou nossa compreensão de como as estrelas se formam pode não ser aplicável ao universo primitivo. Se qualquer uma dessas teorias se revelar verdadeira, ela derrubará completamente nossa compreensão da formação de estrelas. Agora, que tal falarmos mais sobre o dispositivo que ajudou os astrônomos a descobrir essas galáxias bizarras? O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também tem um preço elevado, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado apenas entre 1 bilhão e 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA desembolsou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais de 1,1 bilhão de dólares para consertá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de 92% no peso. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. De fato, a cada espelho é aplicado um revestimento de ouro, mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura.
Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é de menos de 57 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm apenas 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme, com 5 camadas, envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, permitindo que o telescópio permaneça frio. Acredita-se que o Webb seja capaz de detectar água em exoplanetas distantes. Há muito tempo, os astrônomos vêm descobrindo planetas em órbita de estrelas fora do sistema solar por meio do monitoramento de pequenas quedas na luz das estrelas. Essas quedas acontecem quando planetas passam na frente delas. Além disso, é possível ler assinaturas únicas na luz, o que pode nos informar sobre a composição química dos planetas. E as assinaturas mais fortes e mais legíveis ocorrem no espectro infravermelho. E adivinhe só, o James Webb tem instrumentos de infravermelho de última geração. Eles podem ajudar os cientistas a detectar novos planetas e até mesmo identificar a presença de água neles. O telescópio foi lançado próximo ao Equador porque a Terra gira um pouco mais rápido lá, e isso deu um impulso extra ao foguete. Quando o telescópio espacial James Webb ficar sem combustível, ele continuará orbitando o Sol indefinidamente. Por outro lado, embora o telescópio não tenha sido projetado para receber manutenção ou atualização, ele pode ser reabastecido com a ajuda de robôs. Isso estenderia sua vida útil. É interessante notar que, a princípio, os astrônomos tinham certeza de que encontrar algo interessante com a ajuda do James Webb levaria tempo. Eles achavam que as primeiras galáxias descobertas seriam tão pequenas e escuras que o telescópio só encontraria alguns candidatos remotos, na melhor das hipóteses. Mas as coisas não saíram como planejado. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, os cientistas começaram a encontrar inúmeras galáxias, brilhantes, grandes e impressionantemente antigas. A competição ainda continua. Um grupo de pesquisa após o outro encontra novos mundos que quebram recordes. Um astrônomo chegou a dizer que o mundo científico estava surtando, pois ninguém esperava resultados tão impressionantes. Um dos principais objetivos do telescópio Webb é observar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo. Infelizmente, quanto mais distante um objeto estiver, mais rápido ele estará se afastando de nós. E quanto mais tempo a luz tem de viajar, mais ela se estende em direção ao lado infravermelho do espectro. Isso é chamado de desvio para o vermelho na astronomia. Mas, graças ao seu equipamento de infravermelho, o James Webb pode revelar mundos antes invisíveis para nós. Assim, graças a esse telescópio, conseguimos ver galáxias incrivelmente distantes que nasceram há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz detectada pelo telescópio Webb levou mais de 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Você consegue imaginar isso? Mas uma dessas galáxias se destaca das demais. Ela parece ser a galáxia mais antiga que os astrônomos descobriram até agora. Ela é chamada de Gliese Z13 e data de apenas 13 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia mais antiga identificada anteriormente pelos cientistas, a GNZ11, foi encontrada pelo telescópio espacial Hubble e data de 400 milhões de anos após o Big Bang. Durante essa era pouco explorada, as primeiras galáxias e estrelas começaram a aparecer. Mas como exatamente esse processo se desenrolou? Ninguém sabe ao certo, ainda. Ele pode ter dependido das leis de alguma física exótica, incluindo a influência da matéria escura e da energia escura, ou alguma comunicação pouco investigada entre gás, poeira e luz das estrelas. Com a ajuda do telescópio Webb, os cientistas agora podem testar sua teoria sobre o que estava acontecendo lá fora após o nascimento do universo.